noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Um pouquinho diferente, né? A gente voltar assim. Mas importante também que a gente entenda que o momento exige algumas mudanças. A gente já tem passado e repassado tanto as informações, né? Que a gente já está preparado. E bom poder voltar. Não sabemos se, né, de acordo aí com as informações que a gente tem recentes, se a gente consegue manter os próximos cultos com a porta aberta, mas enquanto a gente puder fazer, daqui para frente vai ser nesse formato. E tentar ter um cuidado, né, para que a gente possa fazer tudo conforme a responsabilidade, né, de cada um exige que seja feito para a nossa segurança e a segurança da nossa família. Então, bom poder estar aqui, mesmo que seja, né, que algumas pessoas ainda não possam estar com a gente e que, na medida do possível, vão acompanhar de casa. Então, espero que a gente consiga destinar esse tempo para louvar o Senhor e agradecer a Ele por esses dias e por esse período que a gente está vivenciando, de tantas mudanças pessoais, não é? Mudança interior, como mudança da sociedade como um todo, a questão familiar, econômica e tantas outras que a gente está vivendo, não é? Gostaria muito de compartilhar um texto bíblico que está em Romanos capítulo 5. E é claro que, na medida do possível, quem estiver em casa e puder destinar toda a atenção possível, né, para esse tempo que a gente vai passar aqui, e vai ser bem melhor. Que a gente possa fazer o nosso culto a Deus de forma muito sincera e com o coração aberto. E mesmo sabendo que algumas coisas a gente ainda vai enfrentar nos próximos dias, algumas situações, que a gente não deixe esfriar, né, o que já foi plantado em nossos corações, que é o amor de Deus, a palavra do nosso Deus. E o texto de Paulo aos Romanos capítulo 5, versículos 1 até o 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E meditando um pouco nesse texto, hoje, eu estava pensando sobre a nossa expectativa em relação a esse momento, porque esperança tem a ver com expectativa. Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. E está direcionado, está ligado também à fé, mas a fé a gente entende que é o agora, não é aquilo que está dentro do nosso coração ardendo nesse momento. E expectativa, aquilo que a gente está depositando para que a gente veja se realizar, se concretizar. E pensando nas esperanças ou nas expectativas que temos nesses dias, eu acho que nunca foi tão forte a expectativa, né, e a esperança que arde em nossos corações de que tudo isso passe rápido, passe depressa e a gente volte a viver os dias aí, estando juntos como igreja, como corpo de Cristo. E eu acredito que, como Deus usa todas as situações, né, para cada vez mais nos trazer para perto dele, esse é o momento talvez mais precioso para que isso aconteça. É quando a gente se depara com situações que estão
além daquilo que a gente pode resolver. Nós não podemos fazer. Nós não conseguimos fazer com que, através do nosso esforço, nosso trabalho, se resolva a situação da exclusão desse vírus, né, do nosso país, ou do nosso estado, ou do mundo, não é? Mas a gente precisa esperar e clamar para que ele desapareça o mais breve possível. E a gente volte a trabalhar, volte a estar com a igreja, volte a estar com a família, porque nesse período muitos estão perdendo seus empregos, não é? Muitos estão afastados de suas famílias, da igreja, do convívio da família cristã. E isso tem mexido muito com os nossos corações, mexido muito com os nossos sentimentos. Então eu vejo que, de alguma forma, esperar em Deus e ter a fé, não é? A fé, a certeza daquilo que nós ainda não vivemos, mas sabemos que vai acontecer, que a gente possa desfrutar disso o mais rápido possível. Nossa esperança talvez hoje esteja mais ligada à resolução da situação que enfrentamos do que esperar para estar no céu com o Senhor. A gente fala, eu quero logo que acabe tudo isso, que eu possa voltar a trabalhar, eu possa voltar a conquistar as coisas, eu possa voltar a estudar, possa voltar a estar com a igreja, possa visitar meus amigos e família. Então o nosso sentimento neste momento está totalmente diferente de qualquer outra fase que já vivemos na nossa vida, porque está atingindo todos de igual forma, brancos, negros, ricos, pobres, ninguém escapa. E a gente vive isso, e nós podemos viver isso de forma diferente, se a nossa fé, a nossa esperança estiver depositada no Senhor. E é com essa mensagem inicial, essa reflexão que eu quero fazer inicialmente, que gostaria de começar este culto, este nosso retorno. E mesmo que essa semana a gente seja novamente impedido de abrir as portas da igreja, nós vamos continuar fazendo os cultos de forma online, né, de forma virtual. E a gente vai continuar celebrando na presença de Deus por tudo aquilo que Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer. Então que eu e você possamos ter essa convicção, essa certeza de que esse momento é necessário que a gente viva, para que cause as mudanças que são necessárias dentro de nós. Amém? Gostaria que você pudesse fechar os teus olhos, assim como todos os que estão em casa acompanhando também pudessem fazer a mesma coisa. Que nenhuma distração possa nos tirar da presença de Deus nesse período que vamos passar aqui juntos, mas que eu e você possamos nos deleitar na presença do Senhor nessa hora. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, ajuda-nos, esteja conosco, Pai, porque o desejo do nosso coração, a intensidade, Pai, da nossa entrega é maior do que qualquer outro momento que vivemos nas nossas vidas. Momento esse em que estamos vivendo, Pai, dias de perdas, perdendo, Senhor, pessoas do nosso convívio, seja, Senhor, por este vírus que está sobre a nossa nação, seja por qualquer outro problema, Pai. Momento que estamos vivendo de perdas de pessoas e também de perdas relacionadas, Pai, à economia, como perda de emprego, a perda, Senhor, da estabilidade financeira, a perda talvez da estabilidade emocional, Pai. Nós nessa hora, nós queremos depositar, Senhor, diante de Ti, entregar a Ti, Pai, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que causa ansiedade em nossos corações, Pai, porque nós não queremos mais ser os mesmos. Se o Senhor está permitindo que isso aconteça, Pai, nós sabemos que é para causar as mudanças que precisam, Pai, acontecer em nós, para que possamos viver dias melhores enquanto estivermos aqui. Portanto, eu te peço, Senhor, atinge os nossos corações, que, Senhor, a Tua presença, Pai, possa nos impactar de forma, Senhor, tão poderosa nessa noite, que essa noite possa ficar marcada, Pai, em nossos corações, Pai, para todo sempre. Senhor, que tanto nós que estamos aqui na Tua casa, em Tua igreja, nesta estrutura, quanto aqueles que estão em casa, nossos amigos e irmãos talvez que não puderam ter acesso, Pai,
a este culto, Pai, que eles continuem cultuando a Ti, Pai, sozinhos, no seu quarto, nas suas casas, no seu trabalho, no seu dia a dia. Que não possamos perder, Senhor, a conectividade contigo, a conexão, Pai, contigo, Senhor. Mas que nós possamos estar diante de Ti todos os dias e que nada nos tire da Tua presença, Pai. Nem a dor, nem a angústia, nem a preocupação, nem a tribulação, nem a morte, nem o desespero possa nos distanciar de Ti, Senhor. Mas que possamos estar cada vez mais próximos de Ti, Jesus. Por isso, nós nos entregamos com os corações abertos como nunca antes, Pai, nesta noite. Noite em que também relembramos o Teu sacrifício, Senhor. Porque iremos cear, Pai, nesta noite. Lembrando, Pai, do sangue que foi derramado e da Sua vida que foi entregue, Pai, para que nossos pecados fossem perdoados e para que pudéssemos viver uma vida diferente, Senhor. Portanto, Pai, nós celebramos e entregamos a Ti, Jesus, independente de como, Pai, nossos dias estão sendo, nós nos alegramos pela oportunidade de estar, Senhor, em Tua presença nessa hora. Nós nos entregamos a Ti, Jesus, e pedimos, aceita a nossa entrega, aceita o nosso louvor, aceita, Senhor, o nosso compromisso que temos diante de Ti nesta noite, Pai. No Teu nome, Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar Tu és real. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és tudo que temos, Pai.
Tudo que somos vem de Ti, Jesus. O que podemos fazer longe de Ti, Senhor? Por isso, Pai, nessa noite nossos corações se abrem, nós nos entregamos a Ti. Recebe o nosso louvor, porque, Senhor, nossa maior alegria é estar em Tua presença, exaltando e louvando a Ti, Senhor, porque a nossa fonte é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Minha fonte, a minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar e sacrificar tudo que me custa, Senhor, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia em Tua presença, mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és, Senhor, tudo que temos, Pai, tudo que somos. Não podemos ficar longe de Ti, Jesus. Não podemos. Nós nos entregamos, Pai. Leva embora toda preocupação, Senhor, toda ansiedade, porque estar diante de Ti, Jesus, estar diante de Ti, Senhor, é a certeza de que todo medo vai embora. Estar diante de Ti, Senhor, é a certeza, Pai, de dias melhores. Por isso nos entregamos a Ti, Senhor, nessa noite e pedimos, aceita a nossa entrega, Pai. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia. 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 Amém. Pode sentar, irmãos, um pouquinho. Que bom que a gente pode aplaudir, né? Não está proibido. Pode falar também, desde que esteja de máscara, né? E como é bom poder a gente poder se reunir e louvar ao Senhor, né?
E enquanto a gente cantava, que eu estava... A gente sabe que o nosso sentimento hoje está diferente, né, vamos dizer assim, do antes. Isso tudo acontecer, desse período de isolamento, das situações que a gente tem enfrentado, que não precisa repetir, porque, como eu disse antes, ela está impactando todos, né, de alguma forma. E a maior certeza, né, que a gente tem nesses dias é que Deus não mudou. O plano dele continua o mesmo a nosso respeito. Nada foi alterado, nada. Não é como se Deus, né, olhasse para tudo isso que a gente está vivendo e falou: vou ter que mudar um pouco o plano porque essa pandemia não estava no script. Nada foi alterado. O plano se mantém o mesmo. E o meu também. O meu plano é estar com Ele, morar com Ele, viver com Ele. Então o que eu mais quero é que passe logo não só esses dias, não é, difíceis que vivemos, mas que chegue logo o momento em que Ele possa vir nos buscar e dizer: agora acabou a lágrima, acabou o choro. Não é isso? Imagine eu e você hoje, e Ele dizendo isso: venham, filhos, venham, porque vai continuar aqui. Esse louvor, essa entrega vai continuar aqui. Não precisa se preocupar amanhã, porque daqui para frente toda a eternidade é só comigo, do meu lado. E a gente está tão desgastado, né, por tantas coisas que vivemos. E estávamos falando um pouquinho antes aqui de iniciarmos o culto sobre as perdas, né, as pessoas que nos deixaram recentemente. Cada um tem uma história, né, na família, no meio, né, entre os amigos, talvez parente de um conhecido, tanto que foi vítima, né, desta pandemia, quanto também aqueles que foram vítimas de outros problemas relacionados à doença, acidente, violência. Então, como nos mantermos firmes, né, diante do Senhor, para que a nossa fé não seja abalada? É fazer isso que estamos fazendo aqui hoje, todo dia, não é? Que essa entrega seja diária. Então eu motivo vocês a se entregarem todos os dias. Não espere, né, que volte ao normal o culto público. Não espere que volte a normalidade, né, o trabalho, o comércio, para voltar a ter intimidade com Deus e a se conectar com Ele. Se conecte com Ele todo dia. Se entregue a Ele cada vez mais. A oportunidade que estamos tendo de buscá-lo de forma tão intensa nesses dias. Para alguns talvez não mudou muito porque tem trabalhado direto, né? Para outros mudou radicalmente, tem ficado em casa direto, mesmo trabalhando, né, em casa. Mudou rotina, mudou a parte financeira, né? Mudou bastante. Porque estando em casa a gente consome mais. Não sei se vocês, mas parece que a gente come mais. Não sei também, eu vou falar experiência, né, própria, mas eu ganhei peso nesses dias, nesses 3 meses pra cá. E bastante, irmãos, não foi pouco. A gente não engorda de orar mais, né? Não, de ler a Bíblia mais, estudar mais, né? Então, foi de comer mais mesmo. E quem está em casa também sabe disso. A gente tem compartilhado algumas coisas assim, né? E se a gente, né, falando assim por mim, ganhei peso, e o físico, né, já está mostrando isso, né? O violão está mais para frente aqui. E fazendo uma ilustração com a nossa vida espiritual, né? Será que engordamos também na nossa entrega, no nosso compromisso com Ele? Conexão com Deus, irmãos, não precisa
da igreja aberta. A igreja aberta é a reunião do povo de Deus, do corpo de Cristo, não é? Para celebrar, para exaltar, para adorar juntos como família de Cristo. E isso é tão importante, a gente sabe disso, né? A gente sente tanta falta, mas a nossa entrega não depende disso, não é? Então, fica uma pergunta para reflexão antes do pastor Marcelo assumir e compartilhar a palavra com a gente. Como está também aí o nosso depósito, né, em relação à entrega, à intimidade com Deus? Será que estamos consumindo mais da presença do Senhor nesses dias? Será que estamos falando mais do amor de Deus? Se em algum momento falhamos, hoje a gente faz uma reflexão então para consertar isso, não é? Se em algum momento nós estamos talvez assistindo mais filmes, vendo mais seriados e lendo talvez na mesma medida a Bíblia ou se entregando na mesma medida, a gente reflete sobre isso agora então e vamos consertar isso, né? É momento de conserto, momento de a gente ajustar o que está errado, não é? Essas situações Deus usa para isso, Deus aproveita, não é? Para isso, eu vejo dessa forma. E tem sido assim, né? Em toda a história, todas as situações vivenciadas ao longo de toda a história, né? Das nações aí, das civilizações. E por que hoje vai ser diferente? Não vai ser diferente. Deus vai usar essa situação para tentar se aproximar mais da gente. E se a gente não se entregar e entender isso, a gente vai ter maior intimidade com Ele, a nossa entrega vai ser maior e o nosso compromisso vai ser aumentado cada vez mais. A gente vai refletir sobre coisas que nunca fizemos porque nossa ousadia não foi tão longe. Agora nós vamos começar a fazer, não é? Se nós não tínhamos um compromisso na igreja ou nós não nos dispomos a fazer pela obra, pelo evangelho, então agora nós dispomos, não é assim? Que essa seja então a nossa entrega diária, né? Dizendo, Deus, talvez até hoje eu me acomodei, talvez antes de passar por essa crise que estamos vivendo, eu era outra pessoa, até mesmo mais acomodada em relação à minha entrega. Eu não estava deixando o Senhor me usar para falar com as pessoas, para que eu pudesse evangelizar através dos testemunhos, dos milagres que o Senhor já realizou na minha vida. Então a partir de agora isso vai mudar. Porque irmãos, eu digo para vocês algo que eu tenho compartilhado aqui com alguns amigos nesses dias, que para que Deus possa nos abençoar e nos usar, Ele não depende de uma economia estável, Ele não depende de um governo estável, de uma política estável. Não depende que a nossa nação não esteja passando por uma crise epidemiológica, né, pandêmica. A atmosfera em que Deus está é diferente da que nós vivemos aqui. Para Ele abençoar alguém, Ele só precisa de um coração aberto, um coração disposto a se entregar a Ele, a renunciar às coisas do mundo, para se entregar a Ele. Para que sejamos abençoados por Ele, igreja, para que sejamos protegidos, para que estejamos seguros debaixo das suas mãos poderosas. Não depende dessa circunstância mudar, o que depende é dos nossos corações mudar, da nossa entrega mudar, do nosso tempo mudar em relação à nossa entrega. Então que a gente possa refletir sobre isso. Deus está trazendo isso à minha memória para que a gente reflita juntos sobre as coisas que Ele tem colocado no meu coração nesses dias. Tomei muitas decisões nesses dias, igreja, em que estávamos afastados da convivência na igreja. Decisões que eu sei que vão impactar nos próximos dias. E quais foram as decisões ou as decisões que você tem tomado nesses dias, que vão mudar o destino, que vão mudar o teu destino, o destino da tua família? Quais são as decisões que você tem pensado que precisava tomar e que hoje é diferente por conta das coisas que estamos vivendo, que vão impactar nos próximos dias? Seja em relação à família, seja em relação a trabalho, seja em relação à igreja, seja você em relação às emoções. Talvez a reflexão daquilo que é preciso ainda haver cura dentro de nós, e que ainda não houve cura porque não reconhecemos que precisamos dessa cura. Então
Eu te convido a refletir sobre isso. Eu quero chamar o pastor Marcelo, que ele vai assumir aqui a posição de continuar compartilhando aquilo que Deus colocou no seu coração, e que eu e você possamos continuar com o coração aberto para ouvir. E eu sempre digo que quando tenho oportunidade, que se for para correção, que eu possa entender isso e receber de bom grado. Se for para motivação, que eu possa receber da mesma forma. Se for para instrução, que seja da mesma forma. Então que a gente possa receber o que será compartilhado com o coração e a mente, os olhos, ouvidos abertos, em nome do Senhor Jesus, amém? Boa noite, paz do Senhor, amém? Sentado mesmo, coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, amigo mais chegado que um irmão, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos como igreja na Tua presença nessa hora. Clamamos a Ti, buscando a Ti, Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, Senhor, nessa hora. Pedimos, usa a palavra para falar ao nosso coração, para que ela encontre solo fértil, para que essa semente que é a palavra possa germinar e dar fruto em nossa vida. Senhor, nós te louvamos, porque estás no teu trono e tudo estás no teu controle, nada fugiu da tua mão. Tu estás, Senhor, controlando as nossas vidas, controlando as nações, controlando os tempos. Por isso nós queremos te louvar e te engrandecer nessa hora, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor zela por nós. Obrigado, Senhor, pela tua proteção a cada um de nós, a cada um dos nossos familiares. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, porque o teu sangue nos cobre. Glórias a ti, Senhor. Amém. Amém. A pergunta que mais se ouve nesse momento em que estamos vivendo, como o pastor Cristiano iniciou esse culto, falando da pandemia, falando das situações em que a igreja está tentando cultuar, buscar a Deus, seria: quem sou eu antes, quem sou eu durante e quem será eu após essa pandemia? Só que nós vemos nas ruas que não é essa a pergunta. Nós vemos nas nossas conversas individuais, familiares, trabalho, na rua, que a pergunta é: onde está Deus? Até quando Deus vai deixar isso acontecer? Parece que tudo está fora do controle daquele que criou todas as coisas. E nessa noite, junto com vocês, eu quero trabalhar, quero passear com você, falando sobre a teologia bíblica da calamidade. Para nós entendermos um pouco o porquê estamos vivendo esse momento. Aonde nós nos encontramos nesse momento. Nós sabemos que o mundo vive essa calamidade atual, chamada Covid-19. No Brasil, nós já estamos encaminhando para fechar em 90 dias quase, 3 meses, dessa pandemia. De tudo que vemos e ouvimos no noticiário, nas notícias. Mas a pergunta é: aonde tudo isso começou? O que a Bíblia fala sobre esse momento que estamos vivendo, que devemos tomar? E eu quero, junto com você, começar aqui citando que toda essa calamidade, toda essa pandemia é causada pelo pecado.
Sim, a causa de tudo que estamos vivendo hoje é o pecado do ser humano. Nós vemos que o mundo, quando foi feito em Gênesis 1 e 2, não havia calamidades. Estava tudo em ordem. Mas nós vamos ver que Deus cria um mundo perfeito, um mundo que funciona, um mundo que anda, um mundo que consegue atingir o seu objetivo. Mas quando nós vemos o pecado entrar nesse mundo, nós vemos que começa a haver desordem. Começa a haver uma desunião daquilo que Deus gerou, daquilo que Deus criou. E nós vemos que o mundo já em Gênesis 3, 17 e 20, já não é mais o mesmo mundo de 1 e 2. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Há mudanças por causa do pecado. A morte entra no mundo e será o último inimigo a ser derrotado por Deus. Está em 1 Coríntios 15, 26 e vai falar também em Apocalipse 20, 14. O resultado de tudo isso é que começou a existir algumas coisas que nós chamamos de calamidades. Quais são? Secas, fomes, terremotos, desastres naturais, pestes, pragas, epidemias e guerras. Tudo isso é calamidade. Tudo isso a Bíblia nos ensina e vamos ver no caminhar desse culto. E que toda calamidade que existe é uma consequência desse pecado que entrou no mundo. E a Bíblia vai nos mostrar claramente e específico que toda calamidade, todo pecado é sofrido, ou seja, o povo vai ter um resultado que vai ter que pagar pela consequência do seu pecado. E nós vamos ver que em Gênesis Deus já começa a fazer isso. Você lembra do nosso amigo Noé? O que Deus faz? Avisa ele e diz: olha, eu vou exterminar toda a criatura, todos os seres vivos da face da terra por causa do pecado. Uma calamidade que se estava vivendo naquele momento. Deus diz: chega, não quero mais isso perante os meus olhos. E acha Noé, acha a família de Noé, o salva daquele mundo, o salva daquela situação e destrói todo o resto do planeta. Nós vamos ver também, e por isso temos que entender que desde o princípio existiu calamidade. Não é um fato novo para nós, não é um fato só real para esse momento que estamos vivendo. Vamos ver também que Deus usa não só na consequência de pecados do povo, mas nós sabemos que em Gênesis, quando Deus trabalha na vida de José, ele não estava só trabalhando a questão pecados, consequência do pecado, mas ele vai usar a calamidade para fazer com que a promessa chegue àquele povo. Ou seja, se estamos vivendo uma calamidade hoje, é sinal que temos promessas a serem cumpridas ainda na nossa vida como crente, como cristão ainda na face da terra. Segundo ponto, que a calamidade são punição de Deus. Ela é usada por Deus para punir o pecado e o pecador. A primeira grande calamidade, nós falamos, foi o dilúvio, mas nós vemos que ao andar da carruagem, ao andar dos tempos, tudo que vai se acontecendo por causa do pecado que vai ser reproduzido na face da terra, Deus tem que intervir novamente. E nós vamos ver que ele vai intervir trabalhando com Sodoma e Gomorra, mostrando para aquele povo, para aquela cidade, que o que eles estavam fazendo haveria uma consequência. E você conhece bem o que a Bíblia fala, você conhece o que a Bíblia vai dizer sobre o fim dessas cidades. Nós vamos ver o povo egípcio também sofrendo, porque não deixa o povo sair para adorar a Deus. Consequência da calamidade, consequência do pecado. Todo o povo vai padecer, o povo egípcio padece na mão de Deus, padece para pagar aquilo que é um pecado. Na história bíblica, várias vezes Deus pune o seu próprio povo por causa do pecado.
Quando Deus estabelece a aliança com o seu povo, Deus pede algo: obediência. Deus vai trabalhar e vai dizer: olha, o que eu quero de vocês é que vocês me obedeçam. Aqui está um pacto, aqui estão as regras, aqui está o modelo de vida que eu tenho para vocês. Mas que a partir do momento que vocês desobedecerem, virá sobre vocês a punição. Verá a consequência do seu pecado. Isso nós vamos ver, se você estiver anotando em casa, Levítico 26 e Deuteronômio 27 e 30. Só que Deus trabalha com sinais, e nós vamos ver na palavra de Deus alguns sinais que Ele vai dizer: olha, cuidado que vocês estão passando por uma calamidade por causa do pecado. E começamos a ver em Amós 1, terremotos, peste em Amós 4:10 e gafanhotos em Joel 1. Deus usa essas calamidades como uma forma de chamar pecadores ao arrependimento e de punir duramente pecadores que não aceitam arrepender-se. Essa é uma ferramenta na mão de Deus para chamar a atenção daqueles que estão desgarrados, que estão desobedientes, que não querem andar conforme a vontade do nosso Senhor. Ele vai usar para se arrepender. Ele vai trazer essa punição, Ele vai trazer esse momento de calamidade, quer seja financeira, quer seja familiar, quer seja espiritual, quer seja na saúde, para chamar a atenção daquela pessoa de que ela precisa voltar para andar nos caminhos que Deus trilhou, que Deus providenciou para ele. E nós conversávamos com alguns amigos e cristãos também, falando que a Bíblia, que Deus tem todos os nossos dias contados, todos escritos. Então nós sabemos que Ele vai usar esses dias e até a sua palavra para nos punir quando nós vamos ou estamos desobedecendo a Ele. A calamidade que vem pela frente é muito pior. Que isso? Você está profetizando algo pior? Não. É a palavra de Deus mostrando aquilo que o pastor Cristiano falou, que nós temos saudade da casa do Pai. Como o pastor Cristiano falou, muitos aqui passaram por perdas nesses dias. Nós perdemos uma amiga e algo me chamou a atenção na mensagem que minha esposa deixou no Facebook. Isso me fez refletir ontem muito. Porque uma das frases que está lá está dizendo assim: nós nos veremos na eternidade. E muitas das vezes nós estamos vivendo como se a eternidade não chega. Como se a eternidade não fosse chegar. Como se Deus tivesse que parar tudo para nós vivermos aquilo que queremos hoje, para não trazer essa eternidade. Quer seja por medo, quer seja talvez porque não estamos andando conforme Deus tem orientado através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção nessa frase, até a eternidade, é que me soou ao meu ver e ao meu coração como se fosse amanhã. Ou até breve. Será que nós estamos preparados para entrar no reino dos céus? Para viver essa eternidade que o pastor Cristiano aqui também pregou, já no início desse culto? Como estamos vivendo? Será que tudo isso que estamos vendo acontecer no mundo conosco mesmo, nesse tempo chamado de Covid-19, ou chamado de calamidade, como estamos falando hoje, será que Deus não está usando para chamar a nossa atenção, dizer: olha, se prepara filho, se prepara filha, porque logo eu venho te buscar. Logo eu vou te amar. Logo eu vou te recolher. Logo eu venho buscar a noiva, aquela que eu deixei. E como estamos vivendo para isso? Como estamos nos preparando? Nosso maior assunto com minha esposa é essa: será que estamos preparados? Como estamos nos preparando para ter esse encontro com o nosso Salvador? Como está o nosso coração?
Será que estamos ansiando por isso? Será que podemos dizer, você que está em casa nos vendo, será que você pode dizer, ora vem Senhor Jesus? Será que você pode clamar por isso? Por isso eu estou dizendo que a calamidade que vem pela frente é muito pior. É muito pior do que nós já vimos em toda a história da humanidade. É muito pior do que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque a Bíblia vai mostrar e vai nos dirigir dizendo que Ele vai juntar todas as calamidades, todas as consequências do pecado humano naquele grande dia chamado volta do Senhor. E vai julgar sobre a terra. Então o que está para vir, o que nós estamos vivendo, talvez não vou minimizar, mas talvez não é uma vírgula do que vai acontecer naquele grande e terrível dia, como muitos teólogos usam esse termo. Então não estou aqui profetizando, é a Bíblia que está dizendo que vai vir um dia, e um dos aspectos é que Ele vai ajuntar tudo isso. E aonde está escrito isso? Mateus 24 e 25. Jesus vai explanar aos seus discípulos falando, e eles vão questionar, mestre, no capítulo 24, nos fala mais. Quais são os sinais desses dias? O que virá a acontecer nesses dias? Você vai ver em Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse 6, e aqui eu coloquei ainda, se está ruim, vai piorar. Vai piorar a situação. Não estou aqui sendo um profeta do caos, mas temos que nos preparar, porque a Bíblia nos garante que os dias são maus. Estar preparado para coisas piores. Ouçamos os dias do Senhor atuais como convites ao lamento, ao arrependimento e uma vida nova com Deus. Como está a nossa vida com Deus? Como está o nosso arrependimento diário com Deus? Se arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados. Quarto ponto, Deus vai extinguir toda a calamidade de sobre a terra. E isso soa para mim, eu gostaria que soasse para você e você que está em casa, como uma notícia boa. Como o pastor Cristiano aqui falou, vai chegar um dia que não teremos mais dores. Vai chegar um dia que todo o choro vai cessar. Todo o pranto vai ser enxugado dos nossos ossos. Ansiamos por esse dia. Em meio a tudo isso existe essa notícia. O Filho de Deus veio ao mundo para nos libertar de nossas doenças e sofrer o castigo que nos traz a paz. Isaías 53. Jesus foi rejeitado e sofreu mais do que qualquer outro ser humano para conquistar para nós liberdade. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite é, estamos nos últimos dias? Estamos nos últimos dias? Será que já estamos ouvindo como aquelas virgens ouviram lá em Mateus? Eis o noivo se aproxima. Será que já estamos ouvindo? Já somos salvos? E agora eu faço uma afirmação. Já somos habitados pelo Espírito Santo e habitamos em lugares celestiais em Cristo. E aqui eu coloquei uma vírgula. Mas ainda temos em nós marcas de morte. O velho homem, a carne, e por vezes somos derrotados pelo pecado e enfrentamos lutas e tristezas e por fim a morte. Nós sabemos que há muitas pessoas que não gostam de falar da morte. Não gostam que você se refira a isso. Usam de alguns significados em bater na madeira, em fazer sinais, se referindo por medo dessa morte. Como nós lemos aqui, tudo começa pelo pecado. Tudo começa pelo erro do Éden. Então nós temos medo da morte. Porque lá nós ainda temos raízes de Adão e Eva em nós. Porque eles foram expulsos, eles perderam o paraíso. E nós temos medo de perder as pessoas. Nós temos medo de perder aquele que amamos. Por isso temos medo da morte. Por isso não gostamos de falar da morte. Mas Cristo enfrentou todos esses sofrimentos físicos, emocionais e espirituais possíveis na cruz, com o objetivo do quê?
de nos libertar completamente de toda a calamidade e estabelecer o reino de Deus visível sobre a terra. Falamos de calamidades. Agora, qual a nossa atitude? Qual a atitude do cristão em meio a tudo isso que estamos vivendo? Qual é a minha e a sua atitude no meio desse Covid, no meio de talvez situações, calamidades, doenças que virão à terra? A primeira, em tempos de calamidade devemos cuidar de nós mesmos e de nossa família. Quando Deus visitou o Egito com a morte dos primogênitos, Deus deu ao seu povo a responsabilidade de proteger os primogênitos de Israel. Êxodo 12 vai mostrar que Deus dá ordem ao povo de Israel: olha, peguem um cordeiro, façam, como diz o gaúcho, um churrasco, mas peguem o sangue e passem nos umbrais da porta. Porque nessa noite eu vou passar, o anjo da morte vai passar, e a casa que não tiver o sangue, eu entrarei e matarei o primogênito. Nós temos, como foi falado aqui no início do culto, cuidar, tomar as medidas cabíveis como pessoas que ainda estamos nesse mundo. Usar álcool, usar máscara, não tumultuar os locais, tentar evitar sair o mínimo possível. É cuidar de nós, é cuidar da nossa família, é cuidar daquele que amamos, daquele que está junto conosco. Quando Deus mandou serpentes para punir o seu povo, Ele providenciou um meio de salvação que deveria ser usado para aqueles que quisessem ser salvos. Números 21. Deus está nos dando providência. Não é falta de fé usar álcool para fazer higienização. Não é falta de fé pôr máscara. Não é falta de fé ficar em casa, não poder estar na igreja como estamos hoje, ou como vai ser talvez daqui para frente. Não é falta de fé ficar em casa online assistindo um pregador, mas é uma medida de segurança, de sabedoria. Deuteronômio 24:8 vai dizer assim: guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinaram os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Foi essa a ordem que Deus deu para o povo. E a ordem que Deus está usando é essa: cuide de você, cuide da sua família, através do que? Das leis que estão sendo estabelecidas hoje. Que nós já estamos respeitando, como já falamos do álcool em gel, de limpeza das mãos, de como se cumprimentar, não se cumprimentar, do uso da máscara. É uma medida de nós protegermos a nós e a nossa casa. Assim como Jesus não tentou a Deus colocando a si mesmo em risco desnecessário, Mateus 4, 5 e 7 vai dizer que o tentador leva ele para acima do cenáculo e olha, se lança, porque está escrito que ele dá ordem aos teus anjos. E Jesus vai usar a palavra, olha, não tentarás o teu Deus. Então eu sou crente, eu sou lavado e purificado pelo sangue de Jesus, e eu vou sair sem máscara, eu não vou usar álcool em gel. Não é isso. Nós estamos vendo o exemplo de Jesus. O exemplo supremo, dizendo que ele não tentou a Deus. Porque fazer isso, se as leis, se a medicina está dizendo que nós temos que ter cuidados, por que eu vou tentar a Deus? Por que eu vou agir de forma incoerente com a minha vida para ver se Deus me salva, para ver se Deus tem poder de me curar? Será que é esse o nosso pensamento? Devemos nós também tomar os devidos cuidados em meio a uma pandemia. O que devemos fazer no meio de tudo isso? Cuidar dos necessitados. Estender a mão, ou seja, não só cuidar, não ser egoísta de ter cuidado só com você e com os da sua família, mas olhar para o lado, olhar para os vizinhos, olhar para aqueles que têm uma necessidade. Como nós falamos, o primeiro mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. Agora, quem é o próximo que está na nossa frente no meio dessa pandemia? Quem é a pessoa que nós temos que estender a mão, ajudar com algo? Jesus, ele é o nosso exemplo máximo de compaixão, de amor sacrificial pelos marginalizados. Você vai ver que Jesus andando no meio da multidão, no meio de pecadores, ele é interrogado, mas o Senhor se assenta com os pecadores, o Senhor come com os pecadores.
Como nós estamos agindo nessa pandemia com aqueles que talvez tenham maiores necessidades do que a nossa? Será que estamos amparando com uma cesta básica, amparando talvez até mesmo com um pouco de dinheiro, aquilo que temos para ofertar para essas pessoas? Estamos vivendo hoje um dia frio aqui em Colombo. Será que não tem alguém precisando de um casaco, de um cobertor, de um colchão nesse momento? Para se aquecer? Outro ponto. Em tempos de calamidade, devemos confiar em Deus. E a pergunta que eu lhe faço e me fiz nesses dias: como está a minha confiança em Deus? Como está a confiança que eu tenho na palavra de Deus? Até que ponto eu creio que ela é verdadeira? Até que ponto eu creio que ela é eficaz na minha vida? Tempos de guerra, escassez, pestes, desastres naturais podem nos abalar profundamente. Quantas pessoas que não estão abaladas por não poderem mais sair de casa, não ter aquela vida, aquela rotina que tinham antes. Esse dia nós estávamos numa fila, eu e minha esposa, para resolver um problema da nossa casa. Vimos umas senhoras fazendo alguns comentários absurdos a respeito do que nós estamos vivendo agora. Será que nós não fomos também em algum momento pessimistas quando soubemos de tudo isso que está acontecendo? Ou quando vem uma situação difícil em nossa vida, como estamos agindo? Será que nós estamos deixando de confiar em Deus e crer mas na nossa força? Ou no que o governo está nos auxiliando? Como está a nossa confiança? Ou será que estamos reclamando de tudo o que está acontecendo? Está difícil. Eu não tenho mais isso, eu não tenho mais aquilo. Ou será que estamos olhando, como diz o salmista, a pergunta que se pergunta para o salmista: onde está o seu Deus? Será que nesses dias nós não estamos assim? Nos perguntando: Deus, aonde o Senhor está? Onde o Senhor está nessa situação financeira da minha casa? Onde o Senhor está nessa situação familiar que eu estou tendo com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, ou até mesmo com os meus pais? Como está a nossa confiança? Como estamos andando nesse barco, como entramos nesse barco chamado vida com Deus e vem as tempestades? Como reagimos? Como vemos? Esses dias me mandaram um negócio no WhatsApp que tinha 2 pessoas e tinha um número no chão. Um estava vendo o número 6 e outro vendo o número 9. E a pergunta e a afirmação que vinha é: cada um vê aquilo que está ao seu lado. Como nós estamos como crente vendo Deus no meio dessa pandemia? Como está a nossa confiança nessa palavra que Ele nos deixou como um livro a ser seguido? Estamos confiando? Nós realizamos nesse período em casa a Santa Ceia com o Pedro Henrique, nosso filho, e todo mês ele pergunta: vamos fazer ceia? Isso para nós está sendo um marco dentro da nossa casa. E nós nos baseamos muito no que o povo fez na ceia do povo, com o cordeiro, em que pôs o sangue nos umbrais, porque ali está uma promessa de livramento de Deus para aquele povo, que nós tomamos posse nesses dias. Que ao participar como hoje do pão que representa o corpo de Cristo, do suco que representa o sangue, nós possamos ter essa confiança de que há uma proteção sobre nós. Que Deus nos põe numa redoma para não sermos atingidos. Como ficamos mais conscientes de nossa pequenez, fragilidade e impotência? E daí nós tendemos a ficar mais desanimados, amedrontados e ansiosos? Ontem eu comentava com a minha esposa que o sentimento que eu tive em relação à perda dessa nossa amiga é de não poder ter ido no hospital, de não ter podido ir na casa visitar, falar, ou seja, pequenez. Eu me senti pequeno nesse momento. Falei: Deus, como essa situação nos deixa travado, de não podermos chegar a essas pessoas, de ir até um hospital e orar por essas pessoas. Mas o que eu acho tremendo é que Deus nos convida
Ele nos lembra que Ele está, como falamos no início desse culto, assentados sobre o trono. Êxodo 24:10 e Salmo 9:4, Isaías 6, Ezequiel 1, Atos 7:56, Apocalipse 4:5 vão resumir dizendo que Deus tem todo o controle de todas as situações. Que Deus está no controle da sua e da minha vida. Que nem uma vírgula, e como a palavra diz, que nem um fio de cabelo, nem uma folha que cai da árvore está despercebida de Deus. É que nós temos que resumir a nossa fé, é nesse momento. Em confiar que Ele está no controle, que Ele está no leme do nosso barco, nos guiando em meio à tempestade. Que Ele pode estar dormindo no nosso barco, mas Ele está conosco. E que ao chegar ao fim dessa tempestade, estaremos ao lado dEle. Temos que ter essa confiança. Eu tenho uma oração que eu faço toda manhã quando eu saio para trabalhar, que eu começo a orar dizendo: Deus, acampa teus anjos ao meu redor. Dá ordem aos teus anjos ao meu redor para me livrar de acidentes e incidentes. E eu já contei isso, que eu já tive a sensação de estar alguém do lado do meu assento, em momentos sozinho de oração, na madrugada, indo trabalhar. Nós temos que ter essa convicção de que os anjos de Deus acampam ao nosso lado. Que esse Deus que nós servimos é um Deus de livramento. Que é um Deus que usa estruturas e pessoas para nos ajudar no meio dessa calamidade. Em tempos de pandemia devemos chorar, clamar e confessar a Deus. A pergunta que eu lhe faço é: quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi que você clamou por alguém? Porque quando nós vivemos esses momentos de desastres, que seja natural ou como nós estamos vivendo, de pandemia, nós começamos a olhar só para nós. Começamos a olhar só para as nossas necessidades, só para aquilo que estamos vivendo, ou como eu brinquei, começamos a olhar só para a nossa geladeira, só para o nosso armário, só para a nossa carteira. E vamos orar a Deus como se só nós existíssemos, como se só nós e a nossa casa estivéssemos passando essa situação. Mas a pergunta que eu lhe faço é: qual foi o último dia, o último horário, a última oração, o último período em que você se colocou no lugar de alguém e intercedeu diante de Deus pelaquela pessoa? Qual foi o momento em que você talvez orou pelo comunitário? Como assim? Orou pela tua cidade? Orou pela tua rua, pelo teu bairro? Orou pelo país em que estamos vivendo? Ou até mesmo por alguma nação específica que Deus coloque no seu coração? Quando foi que nós levantamos esse clamor? Quando foi que eu e você clamamos a Deus para que Deus nos livre, não só nós, o nosso país, mas a nação num todo? A Bíblia vai dizer que Deus procura aqueles que queiram entrar na brecha. Entrar na brecha não é questionar a Deus o que está acontecendo, mas é junto com Deus cooperar com intercessão para que se venha a solução. Eu e minha esposa participamos agora nessa quarentena de alguns treinamentos online. E foi lançados alguns desafios. E um deles é colocar 40, 50 pontos de gratidão. A princípio achamos ser difícil achar 40 pontos para agradecer. Só que nós começamos a notar que o que estávamos fazendo era uma oração. Porque estávamos agradecendo a Deus por coisas que muitas vezes nós nunca demos a mínima atenção. Agradecer pelo bairro que mora. Agradecer pela cidade que você está. Agradecer pela empresa que você está trabalhando ou não. Agradecer pela casa, pela família. Agradecer pelos talheres que você tem na mesa. O que é isso? É estar na brecha. Porque quando você é grato, você consegue entender que tem pessoas que precisam da sua e da minha oração mais do que nós mesmos precisamos de oração. E também confessar a Deus.
Precisamos confessar a Deus o que estamos pensando, o que estamos fazendo, o que está em nosso coração e em nossa mente. A Bíblia vai dizer que Ele sonda a nossa mente, Ele sonda os nossos rins, Ele sonda quem somos, Ele sonda tudo o que fazemos, tudo o que somos. Mas há uma necessidade de eu e você confessar, falar. Esses dias eu ouvi um pregador falando a respeito de alguns princípios de oração. E duas coisas me chamam a atenção. Uma delas é, eu consigo me ver como filho de Deus? Porque quando nós vamos confessar os nossos pecados, quando nós abrimos a boca para falar daquilo que fazemos de errado de Deus, nós temos que entender que quem está nos ouvindo é nosso Pai. Não é qualquer pessoa. É alguém que nos conhece no profundo e no íntimo, que não tem como eu desviar qualquer coisa, dizer não, negar qualquer coisa a respeito do que estamos falando. A segunda é amigo. Deus como nosso amigo. É engraçado que nós temos pessoas mais chegadas mesmo, onde nós achamos que nós temos intimidade, ou até temos essa intimidade verdadeira, de poder abrir a nossa vida como um livro aberto e contar tudo o que estamos passando, tudo o que estamos vivendo, tudo o que estamos sentindo. Só que é engraçado que quando vamos orar a Deus, não temos essa mesma intenção, essa mesma situação. Parece que queremos esconder de Deus algo. Por isso a necessidade de confessarmos a Deus. O lamento composto de clamor, confissão e choro é um idioma de sofrimento. E nós precisamos reaprender a sofrer diante de Deus, sem a necessidade de recorrer a entorpecimentos e entendimentos. Ou seja, quanto tempo está durando a tua oração? Eu tenho ouvido muito de um camarada na internet aí que ele está dando-lhe pau em quem está assistindo muita série. Como o pastor Cristiano que falou no início do culto. Quanto tempo nós estamos no WhatsApp? Quem nós estamos ouvindo? Quem nós estamos seguindo? Comentava hoje lá durante o almoço, durante a tarde, que esses dias eu acordei com a música de um cantor no Brasil que falava sobre a palavra de Deus. E eu passei o dia inteiro com aquela música. Eu cheguei em casa, eu tive que ouvir a música. E a música diz que só a palavra de Deus é verdadeira, que é só a palavra que ele precisava, que é só a palavra de Deus que sustenta, que é só a palavra de Deus que alimenta. E a pergunta que eu lhe faço é, você já conseguiu ler ela de capa a capa? Quantas vezes? E não estou dizendo ler, só ler por ler. A pergunta que eu lhe faço para você que também está em casa é, lance sobre você, lance sobre a sua casa um desafio de ler a palavra de Deus. De talvez olhar para algumas coisas que talvez nós não conseguimos ver em outros momentos. Porque muitas vezes nós não estamos conseguindo confessar nossos pecados, porque estamos vendo outras coisas, ocupando a mente, ocupando o coração, pensamentos, com coisas que não atraem a presença de Deus. E a palavra de Deus, ela é um espelho para nós. Ela vai nos mostrar o que devemos confessar, o que devemos clamar, quando devemos interceder e por quem interceder. E aqui concluo dizendo que vimos que as calamidades são partes do plano de Deus de conduzir todas as coisas aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então tudo o que estamos vivendo e tudo que vamos viver ainda e tudo que a humanidade já viveu vai convergir aos pés de Cristo. A vivermos ao lado do nosso Senhor. E ao contrário de ter estragado todo o plano de Deus, o pecado fez com que os planos eternos do Senhor se concretizassem, planos esses que incluem as calamidades com punição terrível do futuro, mas também Deus encarnado como Salvador nas nossas vidas. E dentro dessas calamidades, Jesus estabelece o plano de redenção, e que no final de tudo isso, Ele vai expurgar toda a calamidade do mundo. Assim, cheios de esperança bendita, você e eu devemos, e você que está em casa, cuidar primeiro de nós mesmos e da nossa família, cuidar dos necessitados,
confiar em Deus, praticar o choro, clamor e confissão em forma de lamento diante de Deus, e que nós possamos orar para que o Senhor nos ajude a estarmos em pé, caminhando até o dia final. Coloque a mão sobre o seu coração. Você que está em casa, curve sua cabeça. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, nós colocamos cada pessoa. Me coloco e coloco minha casa, minha família. Coloco os irmãos que estão aqui, os que nos veem e nos ouvem em casa, para que nós possamos entender o Teu domínio sobre nós. Que o Senhor usa calamidades para nos aproximar mais de Ti, nos aproximar mais da Tua palavra, nos aproximar mais de Ti através da oração. Senhor, que nós possamos gastar o tempo que nos resta ainda, Senhor. Que esse tempo que nos resta seja aproveitado com mais qualidade, com mais intensidade na Tua presença, através da oração, Senhor, de falar e ouvir a Tua voz, de ouvirmos o Senhor falar através do Teu Espírito Santo e até mesmo da Tua palavra que é fiel e verdadeira, Tua palavra que não mudou e não mudará. Senhor, que nós possamos criar uma consciência nessa noite de que o Senhor está agindo no meio de tudo isso que o mundo está vivendo hoje. E Senhor, como foi falado no início do culto, que nós possamos ser vasos, ferramentas nas Tuas mãos, Senhor, para levarmos uma boa e nova esperança que é a Tua palavra. Senhor Jesus, amigo, Pai, ajuda-nos a passarmos por essa tempestade. E nos ajuda, Senhor, a glorificarmos a Ti no meio desse temporal. No meio, Senhor, dessa tempestade em que o mundo vive. Que eles possam ver a Tua luz brilhar sobre nós. Que nós possamos ser, Senhor, sim, o sal da terra. Senhor, nós pedimos perdão nessa noite, porque talvez estamos murmurando, reclamando, por não entender o que está se acontecendo, por não termos consciência de que o Senhor está cuidando de nós, pedindo, Senhor, para que nós possamos ficar em casa com os nossos. Nós pedimos perdão nessa hora. E pedimos, Senhor, também, se há alguém que está triste, alguém que está se sentindo preso, alguém que está se sentindo, Senhor, travado, ou até mesmo o Senhor está dizendo que já não consegue mais te sentir, nós pedimos nessa hora que o Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o nosso animador, que o Senhor venha nos animar, que o Senhor venha trazer esperança, que o Senhor venha trazer mais fé sobre as nossas vidas, para que possamos, Senhor, andar e prosseguir o caminho que o Senhor tem para nós. Por isso eu peço, anima esse que nos ouve e nos vê em casa. Anima esse pai, anima essa mãe, anima esse filho, essa família que precisa, Senhor, de um toque Teu. Une, Senhor, mais e mais essa família. Une mais e mais esse casal. Une esse filho, esses pais. Nós clamamos, Senhor, por nossas casas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria convidar você que está aqui conosco a participar da Santa Ceia, do corpo e do sangue do nosso Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia, a sua palavra, em 1 Coríntios 11, 23. Nós vamos fazer um pouco diferente do que estamos acostumados a fazer, por medida de segurança, como foi nos pedido nessa noite.
Eu quero ler com você primeiro o texto, para depois nós participarmos do pão e do suco. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na versão A Mensagem, talvez está um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir. Permita-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a você. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo partido por vocês. Façam isso para que se lembrem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembre-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Que quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeituoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento da sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança? Examinem suas motivações. Testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Se vocês não pensam no corpo partido do Senhor quando comem e bebem, correm o risco de enfrentar sérias consequências. É por isso que muitos de vocês estão doentes e apáticos, enquanto outros morreram antes do tempo. Se nos corrigirmos agora, não precisaremos ser corrigidos mais tarde. Melhor ser repreendido pelo Senhor agora que enfrentar o castigo depois. Portanto, meus amigos, quando vocês se reunirem na mesa do Senhor, sejam reverentes e educados. Se vocês estiverem com fome a ponto de não poderem esperar para ser servidos, é melhor ir comer em casa. Mas de modo algum transforme a ceia do Senhor em comilança e bebedeira ou em briga de família. Trata-se de uma refeição espiritual, uma festa do amor. Nós, nesse momento, aqui na igreja, iremos participar juntos, como família, do corpo e do sangue de Jesus, representado pelo pão e pelo suco. Eu quero chamar a Vanessa e a irmã Catarina, que vão servir a ceia conosco. Nós queremos orar, consagrar. Aleluia. 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 Senhor, nós colocamos diante de Ti este pão, esse suco, que representa o Teu corpo que foi moído por nós, para a remissão dos nossos pecados, para que possamos, Senhor, receber nesse momento a cura, Senhor, para a nossa alma, a cura, Senhor, de doenças físicas. Nós cremos que este pão e esse suco têm poder para isso. Por isso nós colocamos diante de Ti. Nós cremos, Senhor, na Santa Ceia como uma ordenança a ser seguida até a Tua vinda. Porque sabemos que depois, Senhor, o Cordeiro nos servirá. Senhor, nós sabemos que isso é um exemplo a ser seguido, uma lembrança, Senhor, daquilo que virá, Senhor, da grande mesa onde iremos participar contigo, Senhor. Mas pedimos, Espírito Santo, participa conosco nessa noite, em nome de Jesus. Você que está aqui vai pegar o pão, vai pegar o suco e vai participar junto conosco. Pode servir, por favor. Glória a Deus. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar.
Você que já pegou o pão, já pegou o suco, participe junto conosco do corpo e do sangue de Jesus. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pelo teu amor na cruz do Calvário, pela entrega de sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós nos alegramos nesse momento, nós te agradecemos, nós estamos, Senhor, nesse momento abrindo, Senhor, a nossa boca para te louvar, para te glorificar, te exaltar, Senhor, por esse sacrifício, Senhor, pela tua redenção na cruz do Calvário, Senhor, por nossas vidas, Senhor, pelo amor que o Senhor tem por nós, que encobre os nossos pecados, amor que lança fora todo medo. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos por participar dessa ceia, Senhor, desse banquete, Senhor, nessa noite. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Eu já quero aproveitar e convidar vocês também a segurar sua oferta na sua mão, se você a trouxe, o seu dízimo. Lembrando, né, que a gente está fazendo com um certo improviso, né, o levantamento de ofertas e dízimos nesses dias. Então, se porventura também alguém que está em casa não entregou o seu dízimo nesse último mês ou sua oferta, a gente não está disponibilizando a conta da igreja ainda, porque a gente ainda não finalizou essa questão da conta, mas a gente tem agendado aqui na igreja, né? Então depende da tua disponibilidade e é só entrar em contato direto com a gente, comigo, com o pastor Marcelo, como vocês têm feito já, e a gente agenda, ou vindo até a igreja, ou fazendo depósito. Nos próximos dias a gente vai passar o número da conta da igreja e vai ficar mais fácil. Mas eu quero aproveitar também, antes de finalizar e orar pelos dízimos e ofertas, agradecer aos irmãos, toda a igreja que tem agido com muita fidelidade e compromisso nesses dias, não é? Deus tem honrado, tem abençoado, e de uma forma muito especial, porque eu tenho certeza que eu e você temos entendido o nosso compromisso diante do Senhor, atendendo com fidelidade.
entregando o nosso dízimo e nossa oferta, né, no altar, na presença do Senhor. Então, gostaria muito que você pudesse, você que está aqui, pudesse, né, se você trouxe sua oferta e seu dízimo, segurasse na sua mão aí mesmo no seu lugar e depois viesse depositar, depois da oração, depositar aqui no gasofilácio. Gostaria que toda a igreja pudesse pensar agora na sua vida financeira, no seu, em quem sustenta, né, e quem provê ali na sua casa, e pudesse se colocar diante do Senhor. Você que está em casa também, tem muito, a gente sabe que a gente tem vivido dias muito difíceis nesse sentido, e se a gente não tiver a proteção das mãos do nosso Senhor, a gente sabe que a gente pode padecer, não é? Então, se entregue na presença dele agora e coloque a tua confiança e também a tua fidelidade diante do Senhor. Senhor, nós oramos agora, Pai, pedindo a Ti, Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, a Tua igreja, nos abençoando, suprindo, Pai, toda e qualquer necessidade, Pai, do Teu povo. Nós orando, Senhor, oramos agradecendo a Ti, Jesus, a todos que com fidelidade, Pai, e compromisso com a Tua obra, com o Teu evangelho, com essa igreja, tem trazido seus dízimos e suas ofertas, Pai, seja aqui na igreja, seja depositando. Senhor, nós louvamos a Ti, Pai, pela fidelidade da Tua igreja, pelo entendimento, Senhor, que cada um tem tido, Pai, e que não tem faltado, Senhor, não tem faltado, Senhor, os recursos para pagar as contas, Pai, desta igreja. O Senhor tem abençoado e tem suprido, levantando, Pai, cristãos, levantando Teus filhos e filhas, Pai, com fidelidade neste lugar. Sabemos, Pai, que é só através, Pai, da fidelidade em relação aos dízimos e ofertas que o Senhor cumpre o Teu propósito na nossa vida financeira. Portanto, eu entrego agora, Senhor, a Tua igreja, aqueles que porventura deixaram de dizimar por algum motivo, qualquer que seja o motivo, e que nesta noite fazem um compromisso novamente de voltarem a ser dizimistas, Pai, e ofertantes da Tua casa. Venha receber essa entrega, Senhor, este compromisso, Pai, diante de Ti, com alegria, Pai. Senhor, nós oramos por aqueles que talvez perderam seus empregos, aqueles, Pai, que talvez estejam desempregados, aqueles que tiveram seus salários diminuídos, Pai. Nós oramos pedindo a Ti, Senhor, a Tua proteção, Senhor, e a Tua provisão, Senhor, na vida desta família, Pai, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Pai, nós pedimos a Ti, Jesus, porque sabemos quem Tu és, Pai, que o Senhor não depende da economia estável para abençoar o Teu povo, o Senhor não depende, Senhor, de uma política estável para abençoar a Tua igreja, mas nós declaramos a Tua bênção nessa hora, Senhor, a Tua igreja, declaramos a fidelidade, Senhor, a prosperidade financeira, Senhor, na Tua igreja, Pai. Declaramos, Pai, para que sirva de testemunho, Senhor, onde quer que estejamos. Prospera o Teu povo, Pai, em meio à crise, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que possamos exaltar a Ti, Senhor, mostrando, Pai, através dos testemunhos quem Tu és. Portanto, Pai, nós nos entregamos a Ti, entregamos, Pai, cada homem e mulher, cada jovem, cada criança, Pai, em Tua presença. Nós nos entregamos a Ti, Jesus, e entregamos, Senhor, nossas finanças em Tuas mãos, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. É a nossa oração no Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém? Pode, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, pode trazer e depositar aqui no gasofilácio. Fique à vontade para sair do seu lugar. Quero aproveitar e avisar a todos que no próximo domingo mantemos o mesmo formato até que tenhamos uma nova ordem dos órgãos aí competentes, mas mantemos o mesmo formato. O culto presencial para aqueles que estão aptos a frequentar o culto, né? E o culto em casa, né? Através do aplicativo, através do YouTube, para quem não pode estar com a gente. E antes de encerrar, eu queria
Pedir para a Andressa dar um recado para todos aqui, bem rapidinho. Tem um microfoninho aqui, ó, um fio. Paz a todos. Eu só quero estar lembrando os pais das crianças que elas não estão podendo participar. Nós montamos um grupo no WhatsApp para as crianças e para os juniores. Então, para vocês estarem incentivando, né, colocando eles estarem assistindo, a gente está mandando vídeos de histórias bíblicas, alguns desafios, né, e para você estar acompanhando também, né, junto com ele, para você ajudar a criança, ser o mediador ali da palavra, né, porque às vezes ela simplesmente vai assistir, ela vai receber alguma coisa, vai, mas que você esteja acompanhando junto, ajudando ela a meditar na palavra ali, junto com ela, né, isso é importante, até eles gostam, né, da participação dos pais junto, né, também ajudar eles, às vezes a gente manda alguns desafios ali, eles podem mandar um áudio respondendo, não tem problema nenhum, os juniores também, né, às vezes a gente manda umas coisinhas um pouquinho mais difíceis para eles, né, mas não tem problema, os pequenos também estarem participando, mas esteja incentivando eles, que nós nos alimentamos, a gente se vira, mas eles precisam se alimentar também da palavra de Deus, ter essa instrução, ter essa semente plantada no coração deles, e você como pai, como mãe, você é responsável também pela vida espiritual do teu filho, então você esteja acompanhando mais de perto isso, né, esteja incentivando eles a estarem assistindo, separando um momento com eles, de um devocional, que você esteja cultivando isso, né, que eles vão estar aprendendo esse hábito de buscar, ler a palavra, de estar orando junto, então você esteja cultivando isso junto com o seu filho, com a sua filha, os maiores, você esteja motivando eles mesmos a estarem lendo a palavra, né, cumprindo ali, tentando fazer os desafios. Isso é importante para o crescimento dos seus filhos também, né? Então, eu peço que vocês estejam colocando lá para eles estarem assistindo os videozinhos que a gente tem mandado, né? Ajudando eles a fazer os desafios. E quando eles quiserem mandar um áudio, os pequenos ali para estar respondendo alguma perguntinha, alguma coisa, não tem problema não, tá? Pode colocar um belezinha. Que eu comentei que eu não sei se eles estão vendo, porque não houve assim, né, uma troca, né? Acho que teve uma criança, que foi até o Felipe, que mandou um áudiozinho respondendo lá, eu vi que uma criança colocou, daí tirou, mas não tem problema, se eles querem responder ali, mandar um áudiozinho respondendo, pode deixar, tá bom? Mas eu peço que vocês estejam lá acompanhando eles, tá bom? Deus abençoe a todos. Isso aí. Irmãos, agradeço a disposição de todos e peço que continuem orando por esta igreja, para a nossa pastora que está em casa lá assistindo, ansiosa para estar aqui. Mas a gente está, espero, né, que ela esteja entendendo que a gente está cumprindo bem o papel, né? E os demais líderes da igreja, pastor Isabel, pastor João, que está se recuperando, né, da cirurgia na garganta, e os demais irmãos que estão acompanhando, que não puderam vir, recebam o nosso abraço. E a gente, tenho certeza que em breve a gente vai estar junto. Já passaram-se quase 3 meses, né? Foi muito rápido. Continua passando rápido, não é? Mesmo talvez para aqueles que estão em casa, trabalhando em casa, ou estão afastados do trabalho, ou estão, né, desempregados. Não mudou nada, parece que está passando muito rápido esses dias, né? E a gente pode ter certeza que a gente vai, em breve vai estar cultuando todos juntos novamente. Então oramos para que isso, né, venha a se cumprir, e que se não for aqui, vai ser lá em cima. A gente vai estar junto, louvando e adorando o nosso Senhor, amém? Peço desculpas se caso aconteceu algum imprevisto aí na hora da transmissão, eu acredito que não, mas se aconteceu, nos desculpem. Agradeço aos técnicos todos, de coração, aos músicos que têm trabalhado aqui já quase 2 meses para deixar tudo prontinho. A gente tem vindo aqui, irmãos, toda semana, para deixar tudo pronto e tentar transmitir com a maior qualidade possível, usando o equipamento limitado que a gente tem. Então agradeço os meninos aí de coração que se entregaram nesses dias e têm feito acontecer. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Brincadeira, só para Colombo e um ou outro aí, né, da região. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar, entregando a Ele essa noite esses minutos que ficamos aqui, e vamos entregar também a nossa semana, que vai ser uma bênção, amém? Senhor, nós nos entregamos a Ti, Jesus, e agradecemos pela oportunidade que tivemos de estar em Tua casa, de acompanhar este culto, Pai, através do YouTube, através das ferramentas que o Senhor nos disponibilizou, Pai, que nós queremos usar com a maior sabedoria possível.
Te louvamos por aqueles, Pai, que talvez estão afastados de Ti, Senhor, e que de alguma forma foram tocados. Foram tocados, Pai, através do louvor, através da Tua palavra. Pedimos a Ti que o Senhor os alcance nessa noite. Aqueles, Pai, que porventura estão afastados, pedimos a Ti, Senhor, alcança-os. Pedimos a Ti, Senhor, que a nossa semana seja uma semana abençoada, Pai. Proteja-nos, guarda-nos, livra-nos, Pai. Dá-nos, Senhor, a paz, Pai, para viver esses dias. Que em nossos lares, Pai, possamos ser usados como um canal de bênção, como um agente, Pai, para causar uma mudança positiva. Que o Teu nome seja louvado em todo o tempo. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, está fazendo e ainda vai fazer. Nós Te louvamos, Te agradecemos, somos gratos a Ti por esta oportunidade. Que o grande amor de Deus, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo. Te busco sem cessar, pois não quero Te conhecer, só de ouvir falar. Aqui estou, diante do Senhor, sem segredos em meu coração. Eu pertenço a Ti. Quando olhas pra mim, nada posso esconder. Quando olhas pra mim, eu Te vejo em meu olhar. Só de ouvir falar Teu nome, o meu coração Te anseia cada vez mais. Jesus, nome sobre todo nome, Deus de glória e majestade.